Boa noite, pessoal. Tudo bem? Né? Hoje é a minha estreia na casa, né? Então, vamos lá. Esse mês de agosto, né? A gente fez, falamos quase todos nós aqui na casa, sobre as leis naturais, né? A Neuza falou sobre a paciência, né? Vamos fazer tipo de um repeteco aqui. Que nas nossas, a paciência, ela é uma virtude, né? Tolerância, né? Com o erro dos outros e as situações, são os fatos indesejados, né? Isso tudo se encontra dentro daquilo que ela falou, né? Depois nós tivemos o Guilherme, que falou sobre a justiça e a reencarnação, né? A lei de adoração, que foi a Cida que falou, né, sobre os símbolos, as imagens, né, do que muitos têm, e nós, como humanos, né, temos que respeitar acima disso, né, porque cada um tem o seu, cada igreja, cada coisa tem os seus dogmas, né. Depois, a Cassandra, que falou sobre somos escravos. E uma coisa que eu achei muito interessante, até que a Cassandra falou, que me chamou muita atenção, que ela falou sobre a humildade, né? Sermos humildes, né? Nós sermos prestativos, como ela falou do índio, né? Do senhor aquele, né? Que ele era humilde, né? Mas que na hora que ele precisou, que ele era prestativo, mas que na hora que ele precisou, ele soube ser humilde, né? Para receber também, né? O momento que ele precisou, que ele foi ajudado. Isso é assim que tem que ser, né? Que fala sobre a caridade. Nós temos que ter a caridade, mas também nós temos que entender que nós precisamos também de ajuda, né? E hoje eu vou dar, né, uma falada sobre causa e efeito, que é o quê? Tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Tudo. Desde o momento em que nós levantamos, né? Todos os momentos, todas as circunstâncias, né, que a gente vive. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, para quem quiser depois dar uma lida em casa, que eu vou só dar uma breve aqui, e no Livro dos Espíritos, na questão 258, também fala sobre isso que eu vou comentar hoje aqui. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, ó: ninguém foge à lei, tá? Se fizeres, pagarás, senão agora, noutra vida. Estamos sempre a contrair ou a subtrair débitos, e por isso a importância de reconhecer esta lei de amor divino e justiça, que nos rege rumo à evolução moral do ser, porque nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui de passagem, estamos aqui de passagem, mas não, né, para ficarmos estagnados. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender, né, para podermos prosseguir essa nossa caminhada, essa nossa evolução. E como disse a dona Tânia, agradecermos por estarmos aqui, né? Porque é nesse agradecimento que a gente evolui, que a gente está aqui aprendendo. E são poucos, né, que estamos aqui ainda para prosseguir esta caminhada. Então vamos agradecer sempre por isso. Evitar contrair mais consequências nefastas devido à nossa invigilância durante a encarnação se faz necessário para o futuro de menos sofrimento. Não.
Então, se faz necessário o futuro de menos sofrimento, né? Sabermos dar, né, a continuidade, é a lei de causa e efeito. Ela é um princípio universal, o que significa que o acaso não existe. Daí a afirmação de que todo o efeito tem uma causa. Que tudo aquilo que nós fizemos aqui vai ter uma repercussão. Essa causa, ela pode ser boa ou ruim, promovendo resultados positivos ou negativos, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ó, eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Não fazer nada, né, também é estar estagnado num lugar só. Mas eu não digo nada para as pessoas, né? As pessoas falam, as pessoas retrucam, digo alguma coisa, mas eu não contrario, eu não falo nada. Estamos errados, né? Nós temos o dever, né, de fazer o bem, de prosseguir e não ficarmos parados. No Espiritismo, a cada um de nós, perante a Deus, temos uma conta própria, com os débitos e os haveres contabilizados. Seremos nós responsáveis por nossas atitudes infelizes aos nossos semelhantes. Assim como os credores pelo bem que fizermos ao nosso próximo. Então, tudo que a gente fizer é uma conta. Se fizermos o bem voltará. Se fizermos o mal retornará. E é bem assim. Isso a gente vive no nosso dia a dia. E hoje a gente não precisa mais desencarnar. Quando a gente faz alguma coisa e sabemos que não estamos fazendo bem aquilo ali, né? Antigamente as pessoas diziam assim, vai pagar na próxima vida. Não, hoje não existe mais. Hoje a gente já, né, recebe, em palavras, o troco em seguida. Não demora muito não, né? Então por isso que temos que cuidar muito o que fizemos ao nosso próximo. Não. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu também, assim, não falo, não digo às vezes as coisas, que às vezes as pessoas têm muito costume de dizer isso. Mas o pensamento, pensar é energia. O pensamento é uma energia que a gente, emana muito longe. Então, cuidarmos muito quando vamos pensar, né? Que às vezes a gente não diz as coisas, mas a gente pensa. E tudo aquilo que vai, tem que voltar. Então, vamos ver muito, observar muito o que a gente pensa. Tem no livro que eu peguei aqui para ver, que diz assim, ó, a criação do destino está em nossas mãos. Jesus afirmou que cada um de nós receberá de acordo com suas atitudes. Essa é uma dos grandes ensinamentos espirituais que a humanidade recebeu e que nos faz reconsiderar algumas ideias equivocadas a respeito do destino, como algo que estaria fora da responsabilidade do próprio ser humano. Destino, né? Para nós, né, o destino
Não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro construídos todos os dias através do que eu acabei de falar há pouco, dos nossos pensamentos e ações, acolhemos e determinamos o nosso caminho, pois temos o livre-arbítrio. O tão falado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É as nossas escolhas, as nossas atitudes. É como nós escolhemos viver aqui. Essa chance que foi dada a nós. Quantos gostariam de vir e que não conseguem? Não? E a nós que foi dada essa chance de chegar aqui, né? Então vamos escolher a melhor maneira de nós podermos prosseguir essa caminhada. Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. Aí diz assim, ó, pensar no destino como obra da sorte ou do azar é achar que Deus fez o mundo uma grande loteria. Admitir essa ideia é negar um dos principais atributos de Deus, que é a sua justiça. E um dos conceitos mais antigos e límpidos de justiça que se conhece consiste em dar a cada um o que é seu. Essas palavras são esclarecedoras, né? Pelo nosso Leon Denis. Leon Denis era um pensador espírita, né? Ele era médium e foi ele que deu continuação do espiritismo após a morte de Allan Kardec, tá? Uma coisa, pessoal, que a gente às vezes tem o costume, né? Que fala que às vezes a gente tem o costume de carregar a cruz do outro. Pegar os problemas, as situações que são de outras pessoas. Nós podemos ajudar, sim. Podemos auxiliar, sim. Mas não podemos carregar a cruz. Não podemos carregar o problema do nosso irmão. Porque aquele problema foi dado a ele. A visão que nós temos daquele problema que ele está passando é dele e não nossa. Muitas vezes assim, ó, se eu tenho um problema, eu veria de alguma forma, né? E vocês viriam de outra forma. E que muitas vezes nós somos juízes, né? A gente muitas vezes até condenaria. Então, cuidado. A gente pode auxiliar, a gente pode ouvir, a gente pode ser aquele ombro amigo, que muitas vezes a gente não precisa nem falar. Às vezes a pessoa só precisa ela falar e alguém escutar. Não. Então, assim, ó, não vamos pegar aquilo que não é nosso. A minha estrada é uma. A estrada de vocês é outra. Mas nós estamos juntos, podemos nos auxiliar. Mas não pegar os problemas. Aí diz assim, os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios, energia, que eu acabei de falar. O seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem e do mal. Não, é o que eu tinha acabado de falar. Não. Por isso mesmo, julgar que o nosso destino
é da responsabilidade alheia, é fazer do homem uma eterna criança irresponsável, que nunca crescerá e que sempre estará vivendo na dependência da outra pessoa. É como se eu formasse, né? O problema, tivesse o problema e atirasse no braço dos outros para resolver. Né? E não é assim que funciona, a gente sabe que não. Mas a gente faz muito, não? Muitas vezes a gente, né, é tipo uma esponja, capta tudo. E muitas vezes a gente acha que a gente tem que resolver o problema dos outros, né? Que cabe a nós resolver, que nós sabemos como é, que nós vamos entender como fazer aquilo ali, que a pessoa ela é incapaz de resolver o problema. E isso está errado. Pois o problema é dela, ela vai conseguir resolver o problema. Estamos ali para auxiliar. Nós estamos onde nós estamos onde nos colocamos. Hoje, o fruto de tudo aquilo que fizemos de nós mesmos. Somos a consequência daquilo em que acreditamos. Somos o resultado das nossas escolhas. Somos herdeiros do nosso abandono ou do nosso esforço. Quando eu peguei essa parte para falar de causa e efeito, eu peguei bastante alguns livros e eu tinha também várias coisas. E tudo, né, parece ser um pouco repetitivo, né? Mas não tem muito, porque no espiritismo a gente tem que aprender uma coisa, a gente não inventa no espiritismo. No espiritismo não existe eu acho, né? Para isso que nós estudamos as obras, e ali o que está escrito é o que é, né? Então tem muitas coisas que às vezes as pessoas acham que deveria, né, tipo fazer um enfeite. Não, nós não temos que enfeitar, não. Então aqui o que fala, esse trechinho, né, que diz: nós estamos aonde nos colocamos. Nós estamos no lugar certo, na casa certa, com a família certa, com os filhos certos, com o marido ou com a esposa certa. Estamos no lugar certo, em que nós escolhemos para viver. Ninguém está fora do seu contexto. Hoje nós estamos reunidos aqui. Estamos no lugar certo. Estamos nesta casa, uma casa de amor, de caridade, uma casa que auxilia e ajuda a todos os irmãos aqui presentes, que vêm buscar uma palavra, né? Que vêm ouvir. Esta é a causa de vocês estarem aqui. Se não, vocês não estariam, vocês poderiam estar em outro lugar. Mas hoje todos nós estamos aqui. Então, quando às vezes a gente diz, eu gostaria, né, disso, eu gostaria daquilo. Não. Aprende a gostar e a amar aonde você está. Mesmo que de vez em quando a gente acha, né, como eu digo, que a casa do vizinho é melhor. Cuidado. Às vezes não sabemos no que o vizinho se comprometeu. Amém. A lição espiritual nos diz que o destino é criação nossa. E uma criação de todos os dias, de modo que todos os dias o destino pode ser alterado. Se o que estamos colhendo hoje não nos agrada, isso não quer dizer
que será assim para sempre. Então, mexa-se. Se estamos num lugar aonde não nos agrada, aonde achamos que merecemos mais, que podemos fazer mais, então vamos nos mexer. Não. Isso aí, uma vez eu disse para os meus filhos, eu tenho isso, eu posso dar isso para vocês. Se isso é pouco, corram, lutem. Eu darei o apoio necessário, mas o resto é com vocês. Não. Então, mudar o nosso destino não só é possível, como necessário. Para isso, é preciso olhar a vida como um contínuo processo de construção. Prosseguir, construir, evoluir. Estamos aqui para evoluir. A cada coisa que fizemos durante o nosso dia, né, nós estamos evoluindo, seja para o bem ou seja para o mal, dependendo das nossas atitudes. Os problemas de hoje representam as informações que chegam do nosso passado, com a finalidade de nos alertar para as mudanças que precisamos fazer, a fim de criarmos um futuro melhor. E outra, quando tivermos que passar por alguma situação, né, nunca vamos dizer que isso aí é uma coisa que eu estou trazendo da outra reencarnação. Porque às vezes a gente tem o costume de dizer isso, né? Não. Muitas vezes nós criamos coisas que hoje nós estamos passando. Nessa vida mesmo. Nem tudo é culpa lá de trás. É claro que a gente traz uma bagagem, é claro que a gente traz muita coisa de lá, que a gente tem que melhorar a cada reencarnação. Mas nem sempre aquilo que a gente vive no nosso dia a dia são coisas que vem de lá. Muitas vezes são as coisas que a gente cria no nosso dia a dia. Só a mudança positiva nos leva a uma vida melhor. Vale a pena meditar nessas sugestões, que Emmanuel diz assim, ó, se arraste, é preciso procurar, se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volte ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se obrigaste a revolta, hoje eu estou terrível, se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Essas são as palavras de Emmanuel. Simples, né? Não tem muito o que dizer. Simples de entender. Muitos desejam conhecer o futuro, saber o que o amanhã nos reserva. A resposta talvez seja mais fácil do que nós possamos imaginar. Basta saber como estamos vivendo hoje. E se, sinceramente, o hoje não nos agrada, chegou a hora das grandes mudanças.
antes que cheguem as grandes tempestades do amanhã. E é bem isso aí. Se a gente quiser saber como vai ser o nosso futuro, como vai ser, né, o nosso amanhã, é simples. É só saber o que nós estamos fazendo hoje. Às vezes as pessoas perguntam assim, eu queria saber como é que vai ser quando eu desencarnar. Como você vive aqui na Terra. Se aqui você foi uma pessoa boa, lá você continuará uma pessoa boa. Se você foi uma pessoa má, que teve tendências para o mal, lá continuará assim também. O que lá tem, que a gente sabe, é a nossa grande escola, né? Que depois a gente vai para lá estudar, para quando reencarnar novamente, tentar melhorar. Mas as nossas atitudes de hoje, do nosso dia a dia, são o nosso amanhã. Então pensamos bem nisso, né? Porque não tem muito o que nós fazer. Não. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas também seria mais ou menos dentro desse contexto. Mas seria isso aí, né? Eu espero que tenha me saído bem. Estou um pouco nervosa pelo primeiro dia, né? Acho que é. Mas aos pouquinhos eu vou indo, né? Mas eu acho que deu para vocês entenderem bem, né? O que é a causa e o efeito. É aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem muito mais, tá? Obrigada.